Gurizada, o negócio é o seguinte: o diretor esportivo do Internacional, Andrés D'Alessandro, escancarou o momento de tensão que há no Internacional, em especial nos bastidores do departamento de futebol. Foi durante a apresentação do novo reforço colorado, o uruguaio Alan Rodrigues. D'Alessandro aproveitou este momento para responder algumas críticas da imprensa direcionadas ao departamento de futebol do clube. Mas o mais importante, logo após a apresentação e a manifestação de Alan Rodrigues, D'Alessandro teve uma conversa informal com os jornalistas e ali deixou muito claro a sua inconformidade com as críticas. Chegou a dizer que querem derrubá-lo, e isso aqui na aldeia, na imprensa do Rio Grande do Sul. A tensão no Inter, revelada por D'Alessandro, é o assunto deste meu vídeo em nome do aplicativo Zapay, Z-A-P-A-Y, o aplicativo que todos vocês podem baixar gratuitamente através do link que eu já coloquei aqui embaixo, no primeiro comentário deste meu vídeo e também na descrição. Clica ali, baixa o app da Zapay, coloca a placa do teu veículo, carro, caminhão ou moto, identifica os débitos e com o cupom Meneghetti20 pode resolver tudo em até 12 vezes no cartão de crédito. E olha só, gurizada, este cupom Meneghetti20, ele também te garante um desconto nas taxas do cartão de crédito de 20% se tu efetuar o pagamento em 10 ou 12 vezes. Esta é a hora para tu regularizar a documentação do teu veículo via o gratuito app Zapay. Link para baixá-lo aqui no primeiro comentário e também na descrição do vídeo. Em nome de Zapay, não esquece o cupom promocional Meneghetti20. Eu rodo a vinheta e a seguir, D'Alessandro inconformado, se vitimizando também, mas escancarando a tensão que há no futebol colorado. O Inter encara o São Paulo neste domingo, 8h30 da noite no estádio Beira-Rio. Roger deverá preservar alguns titulares, promover, quem sabe, entradas como, por exemplo, a do zagueiro Juninho. Talvez o menino volante Luiz Otávio também ganhe uma oportunidade. Enfim, um Inter um tanto diferente, focado principalmente na partida da próxima quarta-feira contra o Fluminense, quando precisa reverter um quadro de desvantagem. O Inter, na próxima quarta, no Maracanã, contra o Fluminense de Renato Gaúcho, terá de vencer o jogo. Se ganhar por diferença de 1 gol, leva a decisão para os pênaltis. Se vencer por 2 gols, estará classificado às quartas de final da Copa do Brasil. Repito, a vantagem do Fluminense ela é boa, mas ela não é intransponível, mas ainda teremos mais tempo para abordar este assunto. Mas a gente nota um aumento de pressão em cima, especialmente, da comissão técnica e do treinador Roger Machado. Mas ontem, sexta-feira, o D'Alessandro aproveitou um momento onde o protagonista seria o novo reforço colorado, o volante, segundo homem do meio-campo, Alan Rodrigues. Quando eu digo volante, porque ele joga na segunda função também. Ele é um segundo volante e pode jogar um pouco mais adiante. Uruguaio, 25 anos, que o Inter contratou junto ao argentino Júnior. Nesta apresentação, primeiro falou o vice-presidente de futebol José Olavo Bisol e depois o D'Alessandro. E fez um monólogo, uma apresentação longa, não do Alan Rodrigues, mas das suas explicações para o atual momento do Inter. Ali o D'Alessandro rechaçou a questão das críticas que têm sido feitas por grande parte da imprensa gaúcha e de torcedores colorados também ao atual momento, à política de contratações, e deixou muito claro que o Inter não tem possibilidades de enfrentar alguns gigantes com relação a grandes reforços, a grandes nomes, e que por isso a negociação com o Alan Rodrigues foi tão demorada. A gente sabe que essas figuras, esses protagonistas, estes ídolos da dupla Grenal, ao longo da sua história, têm dificuldades para o convívio com críticas. O Grêmio tem um exemplo muito claro, o Renato. Grande jogador, o maior da história do clube, baita treinador, mas que quando falha, e todos nós falhamos, e recebe críticas, não consegue assimilar. Não consegue conviver, tem dificuldades. Com o D'Alessandro é o mesmo. Um dos maiores jogadores da história do Internacional, agora como dirigente, como diretor esportivo, toda vez que é criticado se incomoda. E é legítimo isso. Faz parte também do processo que o D'Alessandro use uma apresentação de um novo reforço
quando o Alan Rodrigues deveria ser o protagonista e acabe chamando a atenção para suas justificativas para este momento instável do Internacional e especialmente a críticas que são direcionadas aos dirigentes, ao André Mazzuco, o executivo, ao Bisol, vice-futebol, e a ele, Andrés D'Alessandro, diretor esportivo. E também por D'Alessandro ter um tamanho maior que os seus pares de departamento de futebol, acaba recaindo muito em cima dele. Ele é uma figura representativa na história do clube. Isso também faz parte e está no pacote de ser um dirigente esportivo que tem uma construção de ídolo dentro do clube. O D'Alessandro fez a sua manifestação, rechaçou que o departamento de futebol é incompetente, reconheceu que a expectativa que foi criada com o time colorado não foi atingida, ainda que tenha ido bem no Campeonato Gaúcho, mas nas demais competições, que ainda há um débito, ele falou, estamos devendo para o torcedor. E o D'Alessandro ficou ali, ele estava até com uma expressão bastante tensa, mas ele ficou ali, né, girando, e parece que não conseguia dizer o que realmente queria dizer. Aí depois o Alan Rodrigues se manifestou e quando terminou, o D'Alessandro foi sair da sala de imprensa e ele foi questionado, indagado pelos jornalistas lá presentes na apresentação do Alan Rodrigues. E ali o D'Alessandro, e eu estou aqui reportando aquilo que os setoristas de Internacional passaram nos seus canais, e especialmente o canal A Dupla, do meu colega de debate raiz, o grande Taigor Janke, da tensão do D'Alessandro e o quanto ele estava inconformado. Numa conversa informal, ele estava ali ao lado o assessor de imprensa do clube, e o D'Alessandro se mostrava incomodado, dizendo o seguinte, estão querendo me derrubar do Inter. E os jornalistas perguntaram, mas quem? Mas quem? Mas quem? E ele não dizia, vai servir o chapéu para alguém, não conseguia dizer, vocês sabem e tal. E aí o próprio Taigor disse, olha, D'Alessandro, o único jornalista que fez menção a uma possível saída tua é um jornalista da Argentina, o Juan Pablo Mendes, que é jornalista do Diário Olé. E ele, não é ele, estou falando aqui no Rio Grande do Sul. Mas não deu os nomes, não deu o nome de nenhum jornalista, nem deu mais detalhes para que nós pudéssemos identificar quem é o jornalista ou os jornalistas. E eu confesso a vocês, eu não vi, talvez tenha acontecido, algum colega dizendo que o D'Alessandro tem que cair. Aliás, se isso acontecesse, seria normal. É legítimo que algum jornalista tenha essa opinião, que este ou aquele dirigente não faz um bom trabalho, que este ou aquele treinador não faz um bom trabalho, que este ou aquele jogador não faz um bom trabalho. Isto é do futebol. Mas o D'Alessandro, gurizada, ele sempre teve dificuldade para conviver com a crítica. Com o elogio, ele sempre conviveu muito bem. E o D'Alessandro, eu recordo, recentemente, foi muito elogiado pela imprensa gaúcha, eu mesmo elogiei, meus colegas de debate raiz e outros jornalistas de emissoras de veículos tradicional, rádio, televisão, veículos impressos, sites, elogiando o D'Alessandro pela capacidade de mobilização com a qual ele conseguiu impregnar o elenco colorado durante o Campeonato Gaúcho. O D'Alessandro ali fez parte de um processo vencedor e foi identificado como tal. Ali serviu. Ali a imprensa foi boa, né? Mas agora, quando ele vem sendo contestado, ele e o departamento de futebol, e eu mesmo critico esse departamento de futebol do Inter, isso não significa que tenha que cair alguém, que tenha que ser demitido alguém, que tenha que ser trocado alguém, mas eu critico. Eu acho que a política de contratações do Internacional nesta janela de transferências, pelo menos até agora, é letárgica, ineficiente e incompetente. Bom, esta é a minha opinião. Isso não significa querer derrubar alguém. Significa querer mostrar como eu vejo o futebol e eu posso estar errado. E o Inter pode passar pelo Fluminense, e eu acho que tem plenas condições, e pode ganhar a Copa do Brasil, pode passar pelo Flamengo, as condições são mais difíceis, e pode ganhar a Libertadores da América e tá tudo certo. E aí eu estarei errado. Lá atrás, gurizada, lá atrás, 2 meses atrás, eu dizia, olha, se o Internacional não se reforçar, terá enormes dificuldades contra o Fluminense e, na minha opinião, será eliminado contra o Flamengo. E o Inter se reforçou, na minha opinião, com apenas um jogador impactante, assim, que é uma aposta, né? Mas eu acho que é um bom jogador, que é justamente o Alan Rodrigues, mas não há tempo de inscrevê-lo, por exemplo, na Copa do Brasil para os jogos contra o Fluminense. Então tudo isso que acontece, a crítica ao departamento de futebol, eu acho que ela é absolutamente normal, e também a reação do D'Alessandro, talvez no momento inoportuno, quando o protagonista deveria ser o Alan Rodrigues. Mas que o D'Alessandro não sabe conviver com a crítica, que tem esta dificuldade,
Todos nós sabemos, mas ela faz parte, especialmente para quem está num cargo diretivo de um clube que está passando por um momento de instabilidade. Eu não vi ninguém da imprensa sugerir ou dizer, o que também seria normal e legítimo, que o D'Alessandro tem que ser demitido. Eu só vi justamente este jornalista da Argentina. Acho que aí tem um processo de vitimização do D'Alessandro, neste bastidor pelo menos. Convidando a todos vocês para que se inscrevam aqui no meu canal, para que ativem as notificações ali no sininho, valendo o teu like. O meu vídeo é em nome do aplicativo Zapay, Z-A-P-A-Y. Baixem gratuitamente, tem link aqui embaixo no primeiro comentário, na descrição do vídeo. Coloca lá o cupom Meneghetti20 e resolve em até 12 vezes IPVA, licenciamento, uma eventual multa. Cupom Meneghetti20 também te dá 20% de desconto das taxas do cartão de crédito. Feitoria, gurizada. Vai, um abraço.